Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Que bom contar com você para mais um Encontro com a Palavra. Estamos mergulhando nas verdades bíblicas sobre o casamento. No último programa falamos sobre comunicação e um pouco sobre compatibilidade. Mas para falar de compatibilidade, temos que pensar também na palavra aceitação. Há muitas coisas no casamento e no seu cônjuge que você simplesmente tem que aceitar. Coisas que não mudam. O que acontece é que muitas pessoas são ingênuas a esse respeito. E, na minha opinião, a culpa é principalmente das mulheres. Elas são ingênuas em achar que depois que se casarem, vão usar seu charme e transformar o marido delas no homem que sonharam para se casar. Que erro! Como muitas já descobriram, depois que ele se casar, será o mesmo e não vai mudar. Sabe, as Escrituras até caçoam das pessoas que dizem que podem mudar alguma coisa. Observe, por exemplo, o profeta Jeremias. Aliás, os profetas tinham um senso de humor muito bom. Ouça o que Jeremias disse. Será que o leopardo pode mudar as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. É assim que está na nova versão internacional da Bíblia. As Escrituras dizem que nós não mudamos, mas que, sob algumas condições, Deus pode mudar. Por isso você não deve se casar com alguém pelo que essa pessoa será depois que se casar com você. Não vai funcionar. É imaturidade e ingenuidade pensar que você pode mudar alguém. Quando a questão é compatibilidade, você tem que se conscientizar de que deve aceitar certas coisas do seu cônjuge. Se o QI dela é 140 e o seu é 85, isso não vai mudar nunca. Mas pode afetar a compatibilidade de vocês. Outra coisa. Você não deve focalizar-se nos pontos negativos da pessoa que estão causando a incompatibilidade no relacionamento de vocês. Pode ser que você esteja obcecada pelos pontos negativos do seu marido, só olha os defeitos dele e nunca enxerga os pontos positivos. Isso pode destruir o seu casamento. Mas ajude-se você a se focalizar nos pontos positivos, nos quais vocês são compatíveis. Alguns conselhos sobre como escolher uma boa esposa que eu tinha ouvido me ajudaram a pedir minha mulher em casamento. Eu me converti aos 19 anos e o homem que me levou a Cristo foi esse conselheiro. Nessa idade parece que a gente tem uma fera dentro da gente, né? E eu perguntei para ele, o que a gente faz com tanta energia, hein? Ele me respondeu, Deus tem uma mulher para você e essa é a solução para tudo isso que você está sentindo. Pegue um pedaço de papel e faça uma lista de todas as coisas que você gostaria que sua mulher tivesse. Escreva tudo, qualidades físicas, espirituais e intelectuais. Eu escrevi um monte de coisas. Uma das coisas estava relacionada à música. Depois que terminei, ele disse, agora escreva na coluna ao lado uma lista de qualidades que esse tipo de mulher está procurando em um homem. Bonito, músico, espiritual, inteligente, escreva tudo.
Depois de comparar as duas listas, pergunte-se se você é esse tipo de homem. E se você não for, então já sabe o que tem que fazer enquanto espera pela sua parceira ideal. Eu decorei aquelas duas listas e quando cheguei na cidade e conheci minha mulher, podia ter pedido-a em casamento na mesma hora. Mas eu esperei pelo nosso segundo encontro para ela não achar que eu estava sendo muito apressadinho. Mas se você tivesse feito isso, saberia se a pessoa era a certa ou não, porque sabia o que estava procurando. Era importante que eu tivesse alguém envolvido com música. Ela tocava na orquestra, estudava violino com o regente, tocava oboé. E, enfim, era incrível. Tocava até o corno inglês. Ela até sabia assobiar, ela era tão musical. Tinha tudo o que eu estava procurando em uma pessoa. Faça uma lista das qualidades do cônjuge que atraíram você logo que vocês se conheceram. Você já pensou nisso? Há quantos anos vocês estão casados? Vai ver que faz tanto tempo que você já perdeu a conta. Não tem problema. Quais eram as qualidades que você procurava ou que estavam no seu subconsciente? Por que você se sentiu atraído, hein? Faça a você mesmo essa pergunta. Quais dessas qualidades ele ainda tem? Agora vamos ser justos e fazer a mesma pergunta em relação a você, né? Quais as qualidades em você que atraíram seu cônjuge? Quais dessas qualidades você ainda tem? Faça uma lista das qualidades que seu cônjuge tem hoje e que você admira e respeita, e outra lista com as qualidades que o seu cônjuge admira, gosta e respeita em você. Mas uma sugestão, faça uma lista de todas as coisas em que você e seu cônjuge são compatíveis. Ao invés de focalizar na incompatibilidade, focalize na compatibilidade. Minha filha uma vez me deu um peso de papel que era uma pedra com uma inscrição: se você não está perto de Deus, deveria estar. Quando virávamos a pedra de ponta cabeça, encontrávamos essas palavras: quem tirou do lugar? Essa é uma pergunta justa. Se você não está tão perto de Deus como deveria estar, quem foi que saiu do lugar, hein? Foi você ou ele que saiu do lugar, fazendo que um ficasse afastado do outro? Aplique isso ao seu casamento. Eu sei que vocês não estão tão próximos um do outro como deveriam estar, talvez, mas então, quem é que foi que saiu do lugar, hein? Foi você ou foi Deus? O que levou você a se casar, hein? Já esqueceram? Fala-se muito sobre incompatibilidade física. Olha, isso não é brincadeira, é um problema muito sério. A relação física no casamento, o relacionamento sexual, tem 10% de peso no relacionamento. Mas se for supervalorizado, pode significar 90% do problema. Existem muitos casamentos que acabam por causa de incompatibilidade física. Vamos falar mais sobre isso quando discutirmos o último elo. Mas deixe-me perguntar duas coisas se você está enfrentando esse tipo de problema. Quanto da incompatibilidade física no seu casamento estaria resolvida se você estivesse centralizado no seu cônjuge e não em você mesmo, se você realmente se preocupasse mais com o outro do que com você mesmo? Pense nisso. Quanto dessa incompatibilidade física estaria resolvida se você pensasse mais no outro? Quanto do problema se resolveria? Na verdade, a maior parte do problema de incompatibilidade não é uma questão de química, porque, na verdade, a parte física do relacionamento corresponde a 10% do casamento. Então, quais são as outras áreas de foco de incompatibilidade? Creio que incompatibilidade envolve valores. Essa sim é uma das áreas de compatibilidade e incompatibilidade mais importantes. Valor é a qualidade de algo de ser mais ou menos importante, útil e lucrativo, de acordo com o nosso próprio conceito. Isso é valor. Todos nós temos valores. Podemos até não pensar muito sobre o assunto, mas todos nós temos valores. E é aí que depois que duas pessoas se casam, a incompatibilidade pode ser constante, nos valores. Valores têm a ver com o que gastaremos o nosso tempo. Você já teve problemas desse tipo? Eu não tirava um dia de folga havia uns 10 anos, e uma das razões disso era porque o dia de folga acabava sendo o pior dia da semana. Não conseguíamos chegar a uma conclusão sobre o que queríamos fazer ou como gastaríamos o nosso tempo. Você tem problemas de como gastar o seu tempo?
a que você vai se dedicar? Vocês nunca discutiram por causa disso? E dinheiro, hein? Em nossa cultura, dinheiro significa como você gasta o seu tempo. Quando estamos gastando dinheiro, também estamos gastando um tempo precioso da nossa vida. Você já discutiu por questões financeiras? Como você gasta o seu dinheiro? Essa questão é a que mais gera perguntas por parte de nossos ouvintes. Isso porque as pessoas brigam e se desentendem por causa das finanças. A causa dos desentendimentos sobre como gastar dinheiro, tempo e energia tem suas raízes na questão de valores. Portanto, a questão é compatibilidade ou incompatibilidade de valores. O que esperamos de nossos filhos, hein? Que experiência incrível é ter filhos. De certo modo, é como se pudéssemos quase viver outra vez. O que você quer para os seus filhos? Como você disciplina seus filhos? Como achamos que deveria ser a educação deles? Alguns dos grandes conflitos no casamento são gerados por essa questão e tem muito a ver com a diferença na educação que cada um dos pais recebeu. Eu tive uma adolescência difícil, com péssimos hábitos e más influências. Converti-me aos 19 anos. Com a minha mulher foi exatamente o contrário. Ela sempre foi uma boa criança e adolescente, era presidente dos jovens na igreja e tudo mais. Ela não poderia ser mais certinha. Parecia que ela nunca tinha feito nada errado na vida. Era isso que eu pensava. Mas devido à maneira diferente como fomos criados, tínhamos uma ideia diferente sobre a educação de filhos. O que fazer quando uma das crianças precisa ser disciplinada? Isso pode gerar muita briga. Está vendo? Isto também é uma questão de valores. Estamos falando sobre compatibilidade de valores. Quando estamos falando principalmente de casamento evangélico, o assunto compatibilidade é muito forte. É uma área muito sensível e talvez eu desagrade a muitos que estão me ouvindo agora. Mas esse é um assunto importante. Como você vê o papel do marido e do pai? E o papel da mulher e da mãe? Essa é uma questão de compatibilidade de valores muito importante. Vocês têm o direito de decidir quais serão esses papéis, desde que os dois cheguem a um acordo. Existem homens que preferem ficar em casa e não veem problema em a mulher sair para trabalhar. Qual é a definição do papel do homem e da mulher? Esse é um país livre. Você tem o direito de achar o que quiser. O importante é que o casal entre em um acordo. Mas se você quer ter um casamento cristão, esses papéis devem ser definidos de acordo com a Bíblia. Você deve se lembrar que toda essa ideia de casamento e família é de Deus. Foi Deus quem inventou o casamento e a família. Por isso devemos guiar o casamento e a família de acordo com as Escrituras. Na Bíblia encontramos a definição desses papéis para o homem e para a mulher. Se no casamento os dois são crentes e creem na Bíblia como guia para as suas vidas, vocês têm grande chance de encontrar compatibilidade. Se para começar vocês têm esse elo espiritual, as chances de serem compatíveis são grandes, porque vocês têm os mesmos valores. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus tira todas as dúvidas. Resta ainda uma pergunta: como você interpreta esses papéis, hein? Na Bíblia há textos que definem o papel do homem e da mulher. Nós vamos estar falando mais sobre isso no próximo programa. Meu desejo é que você possa ter uma vida em família digna, que você possa ser feliz de verdade. E essa felicidade depende do seu relacionamento em família. Que Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas.
para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.